E hoje a gente tem essa missãozinha aí, ó, interessante, que é de fazer de preparar, na verdade, a remoção de registro de cliente. Porque é possível, em várias situações, que a gente precise remover um cliente aí da nossa base de dados. Um motivo pode ser que a gente duplicou um registro, né? A gente, por enquanto, não fez a validação aqui, ó, de chave única. Isso eu vou fazer direto na Procedure para vocês verem também o quanto é importante a gente definir onde ficam as regras do negócio, tá? Então, se a gente muda direto na Procedure, assim como a gente viu agora há pouco, a gente consegue ter, enfim, flexibilidade na aplicação. Não necessariamente a gente precisa compilar o projeto novamente. O banco de dados já faz muita coisa para a gente, a entrega pronta. Do mesmo, seguindo o raciocínio, né, de remoção de registro, pode ser que eu incluí um cliente aqui e nunca precisei fazer nada com ele. Então é desnecessário, né, manter o registro do cliente. Então, por isso, a gente vai começar a trabalhar na classe cliente DAO, no pacote DAO, onde a gente já tem aqui, ó, os seguintes métodos. O método de listagem de clientes, o método de gravação de registro de cliente, e a gente precisa, então, nessa camada, adicionar uma funcionalidade que remova um registro de cliente no banco de dados. Então, basicamente, eu vou colocar aqui um comentário que vai ser o seguinte: remove um registro de cliente do banco de dados, especificamente um, tá bom? Então, na assinatura do método, a gente vai utilizar um método público. Isso tem a ver com o encapsulamento do método, né? Esse método é público justamente porque eu preciso acessar esse método lá na minha classe JF cliente. Essa classe DAO, ela está dentro de um pacote chamado DAO e o meu JF cliente está dentro de um pacote chamado interface app. Se eu declaro um método private, eu não consigo enxergar o método a partir daquela classe fora do pacote. Então é o seguinte: métodos públicos, eles são acessíveis a partir de qualquer classe do projeto, dentro ou fora do mesmo pacote. Métodos que são privados, com assinatura private, a gente consegue acessar o método da classe, porém, a partir de uma classe que está dentro do mesmo pacote. Então, eu só conseguiria acessar esse método privado aqui dentro do pacote DAO. E se eu declaro um método como, aliás, um método protected, tá bom, pessoal? Tudo que eu disse private até agora é protected. São métodos protegidos. Eles são acessíveis dentro do mesmo pacote. E um método declarado como private, ele só pode ser acessado dentro da mesma classe. Por isso a gente declara um método público. Além disso, a gente vai retornar a mensagem que a Procedure vai devolver para o método, né? A Procedure está lá no banco de dados e a gente preparou a Procedure para retornar uma mensagem de texto, né? Na verdade, um varchar, e aqui a gente trata como uma string. E essa mensagem que vem do banco de dados vai ser exibida para o usuário. Então a gente retorna um string para quem chamar o método remova, tá? Só, só por uma questão aqui de padronização, vou verificar a assinatura do método, tá? Realmente, o método remova. E aqui, ó, como argumento para esse método remova, a gente passa uma variável do tipo inteiro, porque como a Procedure espera que a gente passe a chave primária da tabela pessoa, a gente vai passar aqui o valor do atributo pessoa ID da classe de cliente. Então eu vou passar aqui um atributo, né? Vou passar um argumento do tipo inteiro que vai se chamar pessoa ID e vai servir como base para a remoção aí do registro de cliente. Para que eu então capture, né,
essa mensagem que vem da procedure, eu vou declarar aqui uma string, declaro uma string de retorno, aliás, uma string que receberá a mensagem da procedure. E aqui eu declaro string msg, inicializo ela vazia. E a última coisa que vai acontecer nesse método aqui é a gente retornar a mensagem para o ponto que invocou o método remover, tá? Então a gente dá um return na variável msg. Mas entre a declaração e o retorno, a gente precisa fazer uma conexão com o banco de dados. E quando envolve questões que estão fora do nosso alcance, né, como desenvolvedores, depende da rede, depende de bibliotecas, depende de uma série de outras questões que podem causarem um erro na execução do projeto. Então a gente coloca um bloco try-catch. E esse bloco try-catch ele captura e trata exceções, tá? E no final aqui a gente vai completar isso caso ocorra uma exceção. Mas por enquanto, dentro do bloco try, a gente vai fazer uma conexão com o banco de dados, né? Efetuar uma conexão com o banco de dados, ou tentar fazer. Por isso que o bloco try, ele vai tentar executar todo esse código que está entre a abertura e o fechamento da chave. Caso ocorra uma falha, aí a gente captura a exceção e trata. Então a gente efetua uma conexão com o banco de dados. E agora, essa conexão vai se dar por meio da classe conexão do pacote config, que a gente chama de C. Essa conexão C recebe um novo objeto da classe conexão. Agora que a gente tem um objeto de conexão com o banco de dados, a gente vai efetivar a conexão com o banco por meio do método connect. Esse método connect, ele faz a conexão com o banco e deixa essa conexão ativa dentro de um atributo da classe conexão. Agora, o próximo passo é determinar, determina a query que será executada no banco de dados. E vamos ver como isso funciona. Primeiro, no MySQL, tá? Eu já tenho aberto aqui, ó, um editor, que eu vou colocar aqui nosso banco de dados. Eu vou dar o seguinte, ó, select asterisco from v underline cliente, que é a nossa view de cliente no banco de dados. Ele vai listar aqui, ó, 4 registros que a gente tem no banco de dados. A gente vai fazer uma query que é essa daqui, ó, uma chamada de uma procedure que é a p underline delete underline cliente. E como parâmetro para essa procedure, ela espera que a gente passe aqui, ó, o valor da chave primária, que a gente está utilizando aqui como chave da tabela da view de cliente, né, a chave primária de pessoa. E a procedure vai pegar o registro do cliente que tem esse valor de pessoa ID e remover, e depois ele vai pegar o registro de pessoa que contém esse valor de pessoa ID e também remover. Eu vou utilizar aqui, ó, o valor de chave primária 3, porque eu vou remover o cliente João, por exemplo, né? Então eu vou passar aqui como valor de parâmetro 3, executo essa query, ela é executada numa SQL e o resultado vem aqui embaixo, ó. A gente teve do banco de dados um retorno da chave primária 3, o tipo foi sucesso e a mensagem foi cliente removido. Agora, para eu me certificar que o cliente foi realmente removido, eu vou buscar na view de cliente quais os registros que tem. E o cliente João, que é o ID 3, não está ali mais, né? Então, essa procedure aqui, pessoal, essa chamada aqui,
é o que a gente chama de query. E é essa query que a gente vai executar aqui, nesse ponto. A gente vai determinar que quer executar uma query dessa forma, tá? Então eu declaro uma string chamada SQL. Essa string SQL vai receber call delete cliente, tá? Só que aqui, ao invés de passar um valor fixo, eu vou passar um valor dinâmico. E para passar um valor dinâmico, a gente coloca inicialmente aqui uma interrogação, e no próximo passo a gente cria uma classe que é capaz de fazer a substituição dessa interrogação por algum valor, tá? Então a gente cria aqui um objeto para substituir a interrogação, né, pelo atributo. Aliás, não é atributo aqui a gente vai passar direto como argumento, né, pelo parâmetro. Do ponto de vista de procedure, pessoal, é parâmetro. Do ponto de vista de método, na orientação a objeto, isso daqui, ó, se chama argumento. Então, argumento pessoa ID. Esse argumento aqui vai servir como base para remoção de um registro de cliente. Então a gente cria um objeto da classe Prepared Statement. Prepared Statement. A gente chama esse objeto aqui, nesse caso, né, por uma opção de ST, que vai receber C.conexão, que é a conexão ativa com o banco de dados, ponto prepare statement. Prepare statement. E aí a gente passa como argumento para o método prepare statement o SQL com a query que a gente deseja executar no banco de dados. Só que a classe ST, o objeto da classe prepare statement, ele vai notar que existe uma interrogação. Quando a gente tenta executar isso daqui, ó, lá no nosso MySQL, simplesmente a gente não vai remover nada do banco de dados, ó. Tá? A gente não vai remover nada do banco de dados. Então a gente precisa fazer a substituição dessa por algum valor. Tá vendo ali, ó? Ele deu até uma mensagem de erro, que ele não pode, houve um erro na sintaxe, né? A gente não pode passar uma interrogação como parâmetro. Então, a gente faz agora a substituição desta interrogação pelo argumento passado aqui, ó. Então a gente faz isso assim, ó, st.setInt. E na primeira interrogação que ele encontra, ele vai passar o valor de pessoa ID. E internamente, o Java já vai fazer a query da maneira que ela deve ser executada, um valor dinâmico. Eu passo aqui 3, eu passo 5, passo 220, qual valor de pessoa ID for necessário, tá? Depois, então, de tudo preparado, a gente executa a procedure no banco de dados, tá? Executa a procedure por meio da conexão ativa, né, com o banco de dados. A gente tem aqui na classe ST, a gente faz um execute update, porque através desse execute update é possível que a gente agora retorne a mensagem que veio da procedure, tá? Então a gente retorna, recupera, na verdade, a mensagem da procedure. A gente já viu lá que a procedure retorna 3 colunas. Na primeira ela retorna o ID, na segunda ela retorna o tipo, e na terceira ela retorna uma mensagem. Ela fazendo a remoção do registro de cliente ou não. Então o que a gente faz aqui é declarar um objeto da classe result set.
esse objeto da classe result7, a gente vai chamar aqui de result, e essa variável result vai receber st.getResult7, o que retornar do banco de dados, então vai ficar dentro do meu objeto result. Eu tenho convicção nesse ponto aqui de que result vai ter uma linha, porque a gente já testou anteriormente e viu que ele retorna uma única linha do banco de dados. Então o que a gente faz aqui é utilizar o objeto result.next, ou seja, eu posiciono o result7 no primeiro registro que ele retorna do banco de dados. Então, depois de posicionado ele na primeira linha, eu vou fazer com que a minha variável msg, que a gente declarou aqui no início do método, ela vai receber do result7, né, do meu objeto result, uma string que vai estar na terceira coluna, que é exatamente a mensagem que vem do banco de dados, seja ela de cliente removido ou seja ela de que não foi possível remover o cliente, tá? E aqui a gente já tem preparado aqui embaixo, ó, o retorno dessa mensagem, tá bom? O que pode ocorrer nesse meio tempo, né? Aqui, ó, nesse bloco de código aqui, é uma conexão não ocorrer com o banco de dados, a minha procedure ter sido digitada errada, na hora de fazer execução da procedure com o banco de dados, a gente pode ter uma falha de comunicação com o banco de dados, então várias coisas podem acontecer nesse caminho aqui. Então a gente vai fazer a recuperação, né, o tratamento aqui, dessas exceções que podem ocorrer. Entre as exceções que podem ocorrer, por acaso, né, eu posso ter esquecido de deixar aqui, ó, dentro das bibliotecas, o conector com a SQL. É possível. E é possível que ele também seja corrompido, ele está dentro do servidor. Então eu preciso tratar uma exceção chamada class not found exception, que é para esse caso especificamente. E uma outra exceção que eu preciso lançar é o SQL exception, que é desde a query feita de maneira errada até uma falha de conexão com o banco. E essa exceção vai ser recuperada e vai ser tratada em uma variável chamada na verdade é um objeto. O objeto é. Caso isso ocorra, eu vou utilizar o JOptionPane para mostrar uma mensagem para o usuário, tá? Um show message dialog. E nesse show message dialog, eu vou retornar .getMessage, que aí é uma mensagem genérica, tanto da classe class.not_found_exception, quanto da classe SQL exception. Desde um arquivo corrompido na minha biblioteca de comunicação com o banco de dados, até uma falha de conexão com o servidor de banco de dados. Então, todo esse método aqui de remoção de registros de cliente no banco de dados, ele está com pelo menos aí tudo previsto, né? Conexão com o banco de dados, declaração da query que vai ser executada no banco de dados. Pode ser que, de repente, o DBA, né, o responsável pelo banco de dados, ele esteja fazendo uma manutenção e removeu essa procedure do banco, então se ela não estiver lá, vai ocorrer uma exceção. Então o nosso método está todo preparado aqui para atender a requisição de remoção de registro no banco de dados. O que falta para a gente remover um cliente agora é integrar a interface do JS cliente com esse método remove através do clique, né, da ação de clique do botão remover. Está disponível para a gente lá no nosso formulário. E é o nosso próximo passo de implementação aqui, para a gente conseguir fazer a remoção do registro de cliente no banco de dados. Então, pessoal, aqui no meu JS cliente, eu tenho um botão remover e ainda não tenho nenhuma ação relacionada com a remoção de registro de cliente no banco de dados. Até agora, as únicas
opções que eu tenho aqui são de clicar em cima de um registro de cliente e habilitar o botão remover. Mas como eu vou fazer aqui a demonstração, a gente não tem um método que está correlacionado com a ação de clique desse botão. Então, eu posso clicar em cima de um nome, ele vai habilitar aqui o meu botão remover, mas quando eu clico sobre o botão, eu não tenho nenhuma ação, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, um duplo clique aqui no botão remover, ele vai gerar um método chamado btn remover action performed. Esse método agora, né, ele vai ter que ser implementado para que a gente consiga fazer a remoção. Para isso, é interessante que a gente faça primeiro aqui uma pergunta ao usuário, né? Quando ele clicar nesse botão remover, a gente pedir uma confirmação de remoção do registro. Então aqui, eu vou colocar o seguinte comentário, ó. Pergunta ao usuário se ele realmente deseja excluir o registro. Isso se faz também por meio da classe JOptionPane, tá? Mas isso vai estar dentro de uma tomada de decisão, um desvio condicional que é um if. Eu preciso atender uma condição para que a gente tenha aí a remoção do registro. Então, eu vou precisar da classe JOptionPane .show confirme dialog. Ele vai mostrar um diálogo, né, onde eu consigo colocar um texto, uma mensagenzinha para o usuário e dois botões, botão sim ou não, tá? Então aqui, ó, o primeiro argumento eu passo nulo, no segundo argumento eu passo a mensagem que vai aparecer para o usuário, tá? E vai ser assim, ó, deseja realmente remover o registro? Essa é a mensagem que vai aparecer dentro do diálogo, tá? Na barra de título, essa que aparece aqui no topo, ó, na janelinha, a gente consegue colocar um texto também. E no caso aqui eu vou colocar assim, ó, confirmação, tá? Depois eu vou dar uma quebra de linha aqui, pessoal. Aliás, eu vou fazer isso de uma vez, porque senão não vai caber na tela. Mas aqui, ó, a gente vai passar os seguintes argumentos. Oi, Everaldo. Sim. Eu não sei se é só pra mim, mas o som tá um pouco chiando. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou conectar no Espera celular. alguém confirmar se está acontecendo isso também, porque vai que é meu fone. Sim, bastante. Ah, tá. Bom, eu acredito que seja alguma coisa no notebook, tá bom? Eu também acho, melhorou bastante. Passei para o celular aqui, para melhorar essa qualidade aí de áudio, tá bom, pessoal? Aqui, só para a gente completar aqui o nosso raciocínio, eu vou fazer o seguinte. Na mensagem de confirmação, a gente consegue incluir o seguinte. Eu vou colocar aqui agora quais as opções eu tenho para fazer essa confirmação, tá? E eu tenho as seguintes opções, ó. JOptionPane, yes, no option. Isso aqui, ó, é uma constante, tá? Yes, no option é uma constante dentro do JOptionPane e ele faz com que o show confirm dialog mostre dois botões, sim ou não. E se o show confirm dialog retornar uma ação onde o clique tenha sido igual a JOptionPane.yes option, significa que o usuário clicou no botão sim. Então, se ele clicou no botão sim, confirmando a remoção do registro,
Aí a gente vai executar o código que faz efetivamente a remoção. Ó. Eu clico em cima de um registro, agora eu clico no botão remover, ele vai me perguntar, ó, deseja realmente remover o registro? Agora, quando eu clico em sim, ele vai executar todo o bloco que a gente vai colocar aqui. Aqui, pessoal, ó, eu fiz toda essa bagunça, literalmente aqui, para conseguir fazer caber o script na tela, tá? Vocês vão colocar todo esse bloco aqui, ó, em uma linha só, certo? Então, caso o usuário tenha clicado no botão sim, a gente inicialmente cria um objeto da classe DAO, de cliente, né, que é o cliente DAO. A gente chama aqui de DAO, recebendo um novo objeto dessa classe, cliente DAO. Em seguida, a gente remove o registro de cliente e recupera a mensagem do banco de dados. Na verdade, a gente vai tentar fazer a remoção de um registro, porque caso futuramente o cliente tenha um registro de movimentação, a gente vai ter que tratar lá no banco de dados isso para retornar a mensagem. Né? Não é garantido que o cliente vai ser removido, porque por uma restrição do banco de dados, caso um registro de movimentação dependa de um registro de cliente, esse cliente não vai poder ser removido, somente quando todos os registros de movimentação forem, tá? Então aqui eu declaro uma string MSG e essa string MSG recebe DAO.remova. Mas essa remoção, ela precisa, né? Ela depende que a gente passe aqui o ID da pessoa que vai ser removida. Então eu vou conseguir esse ID lá no array list, tá? Então vamos fazer a partir do seguinte, ó. Eu vou remover um cliente que está no meu array list de clientes, no this.clientes. Mas eu não vou remover todos, eu vou remover um. Então eu preciso recuperar um registro de cliente. Mas qual cliente que eu vou recuperar desse array list? Eu vou recuperar aquele que foi clicado na tabela. Então eu vou dar um get passando o atributo linha, porque quando eu clico sobre um item da tabela, o atributo linha recebe qual é a posição desse objeto dentro da array list. Então agora eu tenho qual é o cliente que eu quero remover, tá? Mas eu preciso passar somente o atributo pessoa ID. Então eu passo this.clientes.get na posição linha, na posição que foi clicada na tabela. Então, tendo esse objeto que foi clicado, eu recupero o atributo pessoa ID e passo ele como argumento para o método remova. Depois que eu fizer essa remoção do cliente no banco de dados, ou mesmo recuperar uma mensagem que não foi possível remover o cliente do banco de dados, o que a gente faz é o seguinte, a gente preenche a tabela novamente, tá? Porque o que vai acontecer aqui é o seguinte, o cliente foi removido, eu preciso tirar ele da tabela que está sendo apresentado para o usuário. Então, nessa classe, eu invoco o método chamado preencha tabela. Logo depois, eu preciso fazer o controle dos botões. O botão remover, o botão remover e o botão novo vão ficar desabilitados. Eu vou colocar o formulário de novo no seu modo de operação padrão, que é o modo de inserção de dados. Tá? Depois que preenche a tabela executado, a gente vai fazer aqui o controle de botões. Nesse caso aqui, desabilitando os botões necessários, né? Porque eu não tenho mais nenhum item que está selecionado depois que eu preencho a tabela novamente. Então, eu chamo nessa classe o método controle botões, passando como argumento falso. Vou invocar mais um método ainda nessa classe,
E é um método que vai fazer a limpeza do formulário, porque eu clico na tabela e levo esse registro para o modo de edição ou remoção. Então, eu preencho o formulário com os dados do cliente. Depois do formulário, depois do cliente removido, eu não tenho mais esse registro aí, nem no banco de dados, nem na tabela e muito menos no formulário. Então, a gente limpa o formulário através do método limpe formulário. E agora, a última coisa que é feita, né? Eu exibo a mensagem que foi retornada pela Procedure do banco de dados. Ela retornou uma mensagem, então exibe a mensagem da Procedure por meio do JOpCampaign .show message dialog. Eu passo aqui no primeiro argumento nulo e o segundo argumento a variável msg, que recebeu ali do método remova uma mensagem que veio do banco de dados. Então aqui, pessoal, eu vou executar o projeto, tá bom? Vou clicar aqui, ó, nesse primeiro registro de cliente, ele traz ele para um modo de edição ou remoção de registro. Agora eu clico no botão remover, ele me pergunta se eu quero realmente remover o registro. Se eu clico em não, ele não faz nada. Vou clicar de novo no botão remover e confirmar. Então ele remove o cliente do banco de dados, preenche a tabela novamente, faz o controle de botões, limpa o formulário e mostra a mensagem de cliente removido na tela. Então agora a gente tem quase todas as funcionalidades prontas. Eu digo quase porque ainda falta a gente fazer a busca de clientes no banco de dados e posteriormente para fechar o formulário, a ação de alternação, né? Quando eu mudar aqui, ó, o tipo de pessoa, a gente também vai mudar a máscara do número do documento, tá bem? Combinado, pessoal? Eu vou parar a gravação aqui